91 minutos. Quando eu ouço essa música, eu penso em magia. E hoje o feitiço se completa. Estamos falando do lançamento do último filme da saga Harry Potter, Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 2, porque o livro era grande demais para filmar de uma vez só. Sobre esse assunto nós falamos hoje com o Márcio Santos, jornalista, comentarista de cinema aqui do 91 Minutos. Bem-vindo. Bom dia, Álvaro. Bom dia aos ouvintes do 91 Minutos. E também com Ilvur Sauer, indicador de filmes da locadora Cartoon. Bom dia. Bom dia. Põe a música no fundo aí, Wilson, senão a magia some. Isso aí. Primeira pergunta que eu quero fazer do meu jeito. O Harry Potter é o Star Wars dessa geração? Com certeza, Álvaro. O Harry Potter ele teve a capacidade de chamar esse público, que a gente pode dizer infanto-juvenil, que começou, a gente sabe que a saga começou há cerca de 10 anos, e ele conseguiu trazer tantos fãs e pessoas que gostavam tanto do livro e começaram a gostar dos filmes. E ele tem a característica de saga cinematográfica que Star Wars também conseguiu ao longo do tempo, com a diferença de que a qualidade dos filmes, que a qualidade dos filmes de Harry Potter, ela conseguiu ir melhorando ao longo dos tempos, o que a gente infelizmente não pode dizer da saga Star Wars. O Wilbur já fez uma cara lá de ai, é verdade, né? É verdade. Eu acho que o Harry Potter é totalmente ao contrário, né? Ele começa muito família e vai ficando negro, ficando escuro, ficando interessante. É uma saga bem interessante. E tá em ebulição total esse aquecimento, esses últimos dias aí para assistir a última parte. Acho que tá todo mundo meio ansioso, todo mundo meio... Até os que não gostam do Harry Potter. Como é que os mais fãs conseguem estar alucinados com isso se eles já leram o livro e já sabem como acaba? Ah, mas isso tem uma magia do cinema envolvida. Você quer ver pra ver. Eu acho que o cinema tem essa função. É uma coisa meio... Você imagina tudo no livro, no livro você constrói esses personagens e constrói suas imagens. Quando você vê o filme, o diretor ele consegue colocar um olhar, às vezes não um olhar que o leitor quer, mas um olhar bem interessante. E com as produções, efeitos especiais, e ainda mais quando envolve magia, quando envolve efeito especial, envolve atores interessantes. Acho que é por aí. Que tipo de protagonista é o Harry Potter, Márcio? Ele começa a história como uma criança em situação desfavorável, mora com os tios, vive embaixo de uma escada no meio da poeira lá tal, uma coisa meio esquecida. Aí um dia ele entra para esse mundo de magia em que ele é o maioral, é descendente dos bambambãs, tem os poderes, etc. Esse é um roteiro comum nesse tipo de história, né? A criança que vivia uma situação ruim e lá pelas tantas entra para o mundo de magia, etc, etc. Exatamente. O Harry Potter ele segue muito a trajetória do herói clássico e também do herói cinematográfico que ele foi, na verdade... A gente pode voltar um pouco na história, falar sobre o mito do herói, que ele foi trabalhado inicialmente pelo Joseph Conrad, na metade do século XX, que é uma trajetória que você consegue perceber em várias histórias, tanto mitos religiosos, histórias mitológicas e também na literatura, e esse tema foi trabalhado de maneira muito específica dentro do Harry Potter. Até um pequeno parênteses aqui que é interessante você perceber, que o Harry Potter ele tem uma trajetória idêntica a, por exemplo, ao Luke Skywalker do Star Wars, Luke e ao Skywalker Frodo morava com do os Senhor tios. dos Anéis. O Frodo também. Exatamente, ou seja, eles moravam em locais onde eles sentiam que eles poderiam ter alguma coisa mais, que eles estavam se sentindo deslocados.
tanto o Luke, quanto o Frodo, quanto o Harry Potter. Eles têm um chamado, ou seja, o Luke recebe o holograma da princesa Leia, o Frodo recebe o anel e o Harry Potter recebe a carta para ir para Hogwarts. Os três têm um mentor que vão orientá-los nesse caminho, Obi-Wan Kenobi, Gandalf e Dumbledore. Em determinado momento da saga, sem spoiler, o mentor acaba falecendo. Nas três? Nas três. E de alguma maneira esse mentor vai ainda auxiliá-lo na trajetória para ele conquistar o que ele quer. E os três contam com amigos que estão ajudando para que ele consiga alcançar o seu objetivo. E, eventualmente, eles acabam chegando finalmente ao seu destino final. Na época, quando surgiu o Harry Potter, essa situação inicial dele causava, assim, uma estranheza dos críticos, né? Você lia nas revistas e tal, o pessoal fala, não, isso aí foi feito desse jeito para a criança se identificar, porque qualquer criança dessa idade, ainda que seja muito bem tratada pelos pais, se sente como um pobre Harry Potter com óculos quebrado morando embaixo da escada dos tios. Faz sentido para você? Faz totalmente sentido. A questão do deslocamento, ela é muito forte para você conseguir se identificar dentro do cinema. E como você estava trabalhando com uma criança que estava fazendo entre 10 e 11 anos, essa noção de que você ainda não se localizou, que você está sem amigos, que você poderia fazer alguma coisa a mais, foi um dos motivos de empatia com o público, na minha opinião. Ivor, está de acordo? De acordo. É feito para o público se identificar? Os primeiro passo, sim. Os dois primeiros livros, eles são claramente assim. A gente percebe que são bem família, a escolha dos diretores, a escolha do diretor, que é o Chris Columbus, né, que era um diretor que tinha feito Esqueceram de Mim, ele tem no currículo os roteiros lá do Goonies, do Enigma da Pirâmide, ele dirigiu Uma Babá Quase Perfeita também. É sim. Hoje a gente fala sobre Harry Potter aqui no 91 Minutos. A gente tem aqui as informações que depois de 10 anos, 10 bilhões em bilheteria e 8 filmes, a saga termina com esse filme que é o mais soturno e épico de todos. Bate essa descrição? Bate. Na verdade, os filmes começaram a ter um clima mais soturno, a trabalhar exatamente com a noção de saga, ou seja, de uma continuidade a partir do quarto filme, que é justamente quando o Voldemort volta e realmente passa a ameaçar tanto Harry Potter como o mundo dos bruxos. A partir daí, você pode perceber que visualmente os filmes mudaram muito em relação aos filmes iniciais do Chris Columbus. Os filmes do Chris Columbus, eles eram filmes coloridos, eram filmes alegres, a logo do Harry Potter vinha com a música do John Williams atrás, e de uma hora para outra você começa a ter filmes que são praticamente cinzas, você praticamente não vê mais o sol, ou seja, o clima soturno, ele toma conta não apenas da história em si, mas todo o clima, toda a ambientação, ela passa a ser mais soturna mesmo. A gente falou aqui que o Harry Potter, ao contrário da saga Star Wars, não teve a sorte de ir melhorando com o passar do tempo, com a continuidade dos filmes. No Star Wars, eu acho que o grande culpado disso foi a segunda trilogia, que é uma coisa assim para dar sono e para ofender quem gostava dos 3 primeiros filmes. É ruim, é muito ruim. A gente tem informação trazida pelo André da produção aqui, eu não sei de onde saiu essa notícia, de que a autora da saga Harry Potter, a J.K. Rowling, pode sim escrever um novo livro. Ela declara aqui, ó, aspas, ele é o meu bebê, vou brincar de novo com ele se quiser levá-lo para sair, disse a escritora sobre o protagonista dela. Mais livros, o que isso significaria para você, o André Nunes? O André é o nosso produtor, é fã do Harry Potter também. Seria bem legal, assim, eu, assim como a maioria dos fãs pelo mundo, estamos meio órfãos, né, depois que em 2007 estreou o último livro, né, foi lançado. A maioria dos fãs migraram para outras correntes, assim, principalmente o Crepúsculo, apesar que eu não considero o mesmo estilo de literatura, nem de cinema, né, mas essa possibilidade que a JK abriu seria mais, eu creio, né, pelo que ela já divulgou, de uma enciclopédia com todas as histórias paralelas à história principal, descrevendo a vida antes de Hogwarts, depois de Hogwarts, de todos os personagens. Isso seria bem interessante. Mas ela falou que o Harry Potter é o bebê dela e ela pode brincar com ele de novo se ela quiser. Sim. Dá pra fazer mais história com ele. Só que aí é um problema, porque a história fecha direitinho com esses filmes. Com esse de hoje, não?
Teoricamente, mas... Ou fica aresta para parar? Fica assim, quem já leu os livros sabe que não tem um epílogo, que tem como continuar a história, assim. Olha, eu tenho medo disso, Márcio, porque me parece mais uma geração que está aí para ser vítima dos caça-níqueis, como foi a minha. Olha, isso é triste. Isso é muito triste, porque corre-se o risco, eu espero que ela não faça isso, porque como ela é a autora, ela tem um respeito muito grande pelos personagens, e se ela vier a dar uma continuidade, eu espero que ela realmente faça de uma maneira coerente, de uma maneira que você consiga manter a qualidade. Embora, novamente, como exemplo, George Lucas também era o pai de Star Wars, e ele também não respeitou nem um pouco a mitologia original. Então, não dá para você dizer, se ela fizer uma continuação, realmente vai ter qualidade. Mas, se realmente isso vier a acontecer, o que a gente espera é realmente que o material seja bom. Sabe o South Park, o desenho animado? Tem um episódio muito específico em que eles criam uma liga de pessoas interessadas em impedir que os escritores e diretores de cinema destruam o seu trabalho depois de pronto. Eu participaria dessa, e você, Ivor? Tô nessa. Né? Tô nessa. Existe, inclusive, um curta-metragem, um trailer fake que foi feito pela internet, que ele brinca que o George Lucas foi raptado em 1980 e foi substituído por um por um dublê, que justamente, a partir de 1980, ele tomou o lugar do George Lucas e daí começou a fazer tudo aquilo que a gente conhece. Sem spoiler, o que o cara pode esperar desse filme, André Nunes, você que leu o livro? Esse realmente é o filme mais sombrio, né? Como é o fim da saga, tudo está se convergindo para a batalha final. Eu acho que para quem só acompanhou os filmes e ainda acha que Harry Potter é coisa de criança, né, para falar bem assim, já está se decepcionando com isso há um tempo, né? Mas para quem curte mais ação, mais sombrio, desde o Cálice de Fogo já está vindo bastante nessa linha. E, bom, eu vejo já como um filme adolescente e adulto mesmo, tanto que eles não mudam na censura para não perder o público infantil, mas ele não é um filme infantil faz tempo, então acho que é uma boa pedida assim para todas as idades. Bacana.